Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live extra. Peço desculpas aí pelo pequeno delay. Enfim, hoje tive algumas questões pessoais envolvendo, enfim, uma coisa chata com a família minha. Enfim, mas tô aqui 100%. Vamos lá para o que interessa, para o que é importante, que é falar sobre o que pode derrubar o mercado de cripto. Então, deixa eu explicar só um parênteses por que eu estou fazendo essa análise. A gente está num momento muito complexo, para dizer o mínimo, do mundo. Desde as questões geopolíticas, como a questão da guerra da Ucrânia, como a guerra da Palestina, como, somado a tudo isso, naturalmente, a incerteza macroeconômica. Crescimento da dívida norte-americana, uma dívida que não tem teto, e diversos contextos que a gente nem compreende como ele funciona. E, basicamente, em cima de tudo isso, eu quis separar uma análise para a gente refletir alguns desses pontos, refletir também como isso pode impactar o mercado de cripto. Acredito que vocês podem até naturalmente estar um pouco cansados dessas headlines, tipo, tal coisa vai impactar o mercado de cripto, a guerra, sei lá o quê, e muitas vezes parece que não impacta tanto assim. E aí eu quero fazer até algumas reflexões sobre o que de fato os cenários macroeconômicos e estruturais pode impactar e o que naturalmente pode derrubar esse mercado. Então, depois de todo esse preâmbulo, vamos lá para o que interessa, vamos para a análise de hoje. Eu quero abrir a análise de hoje com uma carta que foi escrita no início desse ano, a carta da BlackRock. Essa carta aqui, cara, é uma carta fenomenal, até o Casta já recomendou algumas vezes, mas basicamente ela fala uma mensagem muito interessante. Ela fala, olha, pessoal, a era da grande moderação, as 4 anos de décadas que a gente teve o maior período de estabilidade em relação à inflação, etc., acabou. Um novo regime macroeconômico e de mercados de volatilidade vai vir acontecer. E por que eu quero trazer esse ponto? Porque é justamente o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje é o final da era de estabilidade que a gente teve nas últimas 4 décadas. Desde a estabilidade geopolítica, com o nascimento de novos conflitos, desde a estabilidade em termos de hegemonia de potência. Antes a gente tinha só os Estados Unidos como potência, hoje a gente tem um contexto que a China é uma grande potência, e mais do que isso, a Índia está se formando como uma próxima superpotência. Então a gente está tendo um mundo polarizado do ponto de vista de novas potências econômicas e militares, desde a questão da inflação ali pós-pandemia. Então a gente está vivendo a somatória de tudo isso. E tem um aspecto filosófico e um aspecto prático. Primeiro eu vou ir para o aspecto prático, que é o que vocês estão mais pegados. Depois eu quero ir para um aspecto filosófico, pensando em cripto mais para longo prazo. Então vamos lá, aspecto prático. O que está acontecendo agora e o que de fato todo mundo, quando pensa em crises, quando pensa em incerteza, está querendo saber. O que está acontecendo é o seguinte: hoje estamos num mundo sem liquidez. O mercado não possui mais liquidez. O que significa quando eu uso esse termo? Não possui mais liquidez. Basicamente que não existe dinheiro. Se não existe dinheiro entrando, naturalmente, a inflação do valor dos preços dos ativos não acontece. Então, por que o ano de 2020 e o ano de 2021 foi marcado por uma extrema alta de mercado? Porque foram anos que a gente imprimiu muito dinheiro, que o Fed estava injetando dinheiro no mundo. E naturalmente aquilo infla o preço de tudo. E aí, naturalmente, e inclusive gera o fenômeno que a gente chama de inflação. O que está acontecendo agora é que a gente está retirando liquidez. Como? Aumentando taxa de juros. E, da mesma forma, o Fed não está ali injetando dinheiro no mercado. Ele não está fazendo essa posição. E, historicamente, todos os momentos que a gente viveu isso, a gente tem o impacto, que são o estouro, né, de bolhas, de crises que aconteceram ao longo da história. Mais recentemente, bolha.coms e crise do subprime. E agora a gente está num contexto parecido de inflação, que há mais ou menos 15 dias atrás, o Fed deixou muito claro: olha, a gente não vai ter uma baixa de juros por enquanto. Por que o Fed falou isso? E esse talvez seja o primeiro grande ponto que a gente precisa compreender. Porque o Fed quer ter margem para poder subir a inflação. Entendam uma coisa, pessoal.
pensando do ponto de vista mais macroeconômico, depois eu vou aplicar isso para cripto. Pensando do ponto de vista mais macroeconômico, é natural que o Fed ele sempre tente estabilizar as expectativas do mercado. Se ele começasse a mostrar, olha, a gente vai subir juros, a gente vai subir juros, a gente vai subir juros num contexto mais amplo, isso impactaria muito negativamente toda a estrutura de mercado. E naturalmente isso caso, ou na verdade a gente vai cortar juros, isso impactaria muito o mercado e naturalmente o Fed iria ter um ponto negativo, porque se ele não cumprisse com essa promessa, os mercados iriam desabar. Então, entenda uma coisa, é bom, tá, pessoal, o Fed ter essa postura mais amena. Porque se o Fed já estivesse indicando que ele poderia cortar juros, a gente, nesse contexto atual, já poderia ter visto o mercado cair de uma forma mais agressiva. Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender é esse contexto do Fed. Posto esse contexto do Fed, então, que para a gente voltar a ter liquidez no mercado, a gente precisa naturalmente de ver um mundo onde taxas de juros estão mais baixas, existe mais um interesse dentro dessa estrutura. O que a gente também precisa compreender, pessoal? Primeira coisa, o mundo comum, a gente acabou de ter dois números muito importantes na economia americana. Primeiro, que saíram, inclusive, hoje, na verdade, dois fatos. Primeiro fato, em setembro saiu o PPI, que é um dos principais indicadores de inflação, e ele surpreendeu a todos com aumento de 2,2, acima da expectativa que era 1,6. Então, a gente tem um primeiro movimento que é negativo, que é a inflação norte-americana voltando a subir nos últimos 3 meses. Porque a gente está nesse contexto de alta de inflação, por conta de toda essa dinâmica de estabilidade geopolítica que a gente está vivendo. Somado a isso, a gente teve a ata do Fed. E fica muito nítido porque o Fed ainda não cortou juros, pessoal. Olha, todos os oficiais concordam que a gente tem que é, permanecer com as taxas restritivas, ou seja, a gente vai sacrificar a economia para estabilizar a questão da inflação. E todos eles falam que a inflação continua inacreditavelmente elevada. Então, esses são os dois pontos que a gente precisa entender. Beleza, por que eu estou fazendo toda essa volta para entender a postura do Fed? Porque aí sim a gente desce para as questões geopolíticas que estão acontecendo. Qual que é o problema desse novo contexto Israel-Hamas que está acontecendo? O problema é o seguinte, esse conflito ele pode escalar de duas formas, tá, pessoal? Primeira forma, ele mantém-se como um conflito regional, ninguém amplia esse conflito, e ele focado apenas no Hamas, na questão de Israel realmente ir para cima desses caras, e ponto, e acabar com isso. Esse é um primeiro contexto plausível, esse é um primeiro contexto possível. O segundo contexto, que é um pouco mais diferente, mas amplo, é o seguinte: é, junto à questão de Israel não atacar o Hamas, você começa a ter uma instabilidade no Oriente Médio, especialmente porque o Irã está envolvido com o ataque do Hamas, e isso pode gerar algum choque no preço do petróleo, porque o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Esse cenário seria o cenário ruim do ponto de vista macroeconômico. Por quê? Porque isso geraria um choque no petróleo, por consequência, um choque em inflação, e por consequência, uma ampliação desse período de taxa de juros mais elevada. E no final do dia é isso, pessoal. Qualquer conflito, se a gente for olhar, óbvio, eu faço um parêntese que, cara, todos os conflitos são horríveis, e é muito triste ver o mundo da forma que a gente está vendo. É muito triste ver o fim dessa era de paz e de moderação. Posto isso, qualquer conflito que possa gerar a questão do impacto da inflação é o que vai refletir negativamente nos mercados. Então, essa sempre vai ser a preocupação dos analistas quando eles olham para a Rússia e Ucrânia, e vai ser a preocupação nessa questão Israel-Hamas. Mas isso só aconteceria se a gente tivesse uma escalada mais ampla do conflito, o que parece não ser o caso, porque parece que os apoios ao Hamas estão extremamente restritos, e é algo que indica, tá bom? Então, esse é o ponto que eu quero falar com vocês. Porque o que seria, então, mais plausível da gente pensar num contexto de mercado de cripto caindo, mercado de cripto em queda? É justamente o contexto de que a gente começa toda essa onda desses conflitos, toda essa onda dessa incerteza, isso impacta a inflação e inflação força o Fed a permanecer com essa taxa de juros elevada. Essa taxa de juros elevada por mais tempo, naturalmente, gera restrição de liquidez e não vai fazer com que o mercado se recupere tão cedo.
A tendência é que o mercado de cripto se recupere à medida que a liquidez voltar e à medida que a taxa de juros dos Estados Unidos cair. Esse seria o esperado. Outro contexto que pode puxar ainda mais para baixo o mercado de cripto é a questão envolvendo o processo Binance nos Estados Unidos, como aquilo ali pode se ampliar. Mas o que tudo indica também, a gente não tem ampliação. Então, os dois grandes elefantes na sala que poderiam puxar o mercado de forma negativa hoje são esses. Uma escalada de inflação, por conta do... Na verdade, tem três. Escalada de inflação, por conta do contexto geopolítico. Segundo, um eventual cisne negro dentro do processo da Binance. Terceiro, o início de um processo de recessão nos Estados Unidos, que aí vem na contramão, né? Que é a questão dos Estados Unidos tentar resolver, manter os juros mais elevados por conta do problema da inflação, e isso gerar quebradeiras no mercado tradicional e, por consequência, refletir no mercado de cripto. Legal. Fiz todo esse trabalho. Agora, qual que é o outro ponto que eu queria entender com vocês, que eu acho que é importante? A gente entender também o contexto do mercado de cripto, pensando em termos de correlação com o mercado tradicional. Se realmente faz sentido a gente ficar toda hora que acontece alguma coisa no mundo, analisando e avaliando se cripto vai ser impactado ou não por isso. E aí eu achei bem interessante que eu vi um estudo recente, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é um estudo que mostra essa dinâmica da correlação cripto equity, ou seja, mercado de cripto e ações. E aí ele coloca que isso pode ser um ruído em grande parte da tomada de decisão dos investidores. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque hoje todo mundo que vocês escutam no mercado está se balizando nas questões macroeconômicas para tomada de decisão dentro do mercado de cripto. E talvez uma parte desse processo que se tornou tão crônico nos últimos 3 anos pode estar se tornando ruído. Por que isso, pessoal? Primeira coisa, vamos avaliar a correlação Bitcoin S&P 500. Essa correlação foi uma correlação crescente a partir de 2021, quando a gente teve o choque de juros e se manteve elevada ao longo de 2021 e 2022. Em que contexto? No contexto, primeiro, de uma ampla interferência macroeconômica, no caso, pandemia Covid, e depois num contexto ali de incerteza macroeconômica gerada pelo conflito da Rússia e da Ucrânia, somado a corte de taxa de juros. Então foram choques muito elevados. E agora que a gente passou um período, né, do final de 2022 e 2023, com a macroeconomia relativamente mais estável, a gente não viu esse momento do mercado. Existem dois motivos principais, e eu achei bem interessante isso. Primeiro grande motivo, a gente teve uma saída, uma evasão significativa de capital institucional do mercado de cripto. Então, fundos que estavam investindo nesse mercado forte em criptotecnologia começaram a sair por conta dessas incertezas macroeconômicas. E somado a isso, a outra grande questão vem justamente da quebra da FTX, que retirou grande parte da liquidez do mercado e, por consequência, tornou o mercado de cripto menos volátil nesse momento, porque existe menos capital circulando nesse mercado. Então, qual que é o ponto que eu acho que é relevante da gente extrair dessa análise, que eu acho uma análise super relevante? É que é importante a gente entender que, apesar de todo esse contexto macroeconômico, de todos esses receios que todo mundo está tendo, o mercado de cripto só vai se movimentar e vai cair se a gente tiver grandes choques do aspecto macroeconômico. Por quê? Porque a gente já não tem liquidez, a gente já não tem apetite institucional dentro desse mercado. E naturalmente esses caras vão interferir menos no mercado, porque o que interfere para eles agora é de forma negativa, como eles têm pouco capital alocado nesse mercado, interfere menos no mercado de cripto. Esse seria o racional do contexto do momento que a gente está vivendo. Isso fica muito claro por dois ângulos bem interessantes. Que é, primeiro, a saída de capital de venture capital no mercado de cripto. Então, desde o Q1 de 22, a gente tem uma queda brusca na entrada de capital de venture capital. E a segundo, o insucesso do ETF de Ether. Esse insucesso, naturalmente, é um sinalizador muito grande de que, olha, não existe apetite institucional para negociar no mercado de criptomoedas agora. Então, acho que esses são os pontos centrais. Posto isso,
Deixa eu ver aqui primeiro se tem algumas dúvidas, que aí depois eu quero entrar no que eu... no que a galera tá perguntando. Mas vamos lá. Deixa eu só primeiro fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora, depois eu entro no que a galera está perguntando e depois eu faço uma reflexão futura sobre taxa de juros pelo que eu estou acompanhando, tá bom? Primeiro ponto. Hoje existem 3 grandes fatores que podem derrubar o mercado de cripto. Quais fatores são esses? Escalada geopolítica, que impacte a inflação norte-americana e, por consequência, mantenha a taxa de juros nos Estados Unidos elevada. Segundo, incapacidade do Fed de controlar a inflação, manter taxa de juros elevada e gerar uma eventual quebradeira dentro do mercado de ações, ou seja, o hard landing que todo mundo está falando, não soft landing. Então, que seria justamente a gente explodir numa crise. Terceiro, um eventual cisne negro dentro do processo da Binance. Esses são os 3 cenários mais plausíveis. Entretanto, é importante a gente entender que eventos do ponto de vista macroeconômicos não tão relevantes, como, por exemplo, conflitos localizados, como é o caso de Israel e Palestina, como é o caso de Rússia e Ucrânia, eles não tendem a impactar tanto o mercado de cripto como já impactaram nos anos de 2020, 21 e 22. Porque a gente está num contexto que o mercado de cripto teve uma saída de liquidez significativa desses investidores institucionais e que a gente não está entrando. Naturalmente, a falta de entrada desses caras dificulta o mercado de cripto se valorizar. Mas o contraponto é que também força um pouco as quedas do mercado. E isso é o que me traz, pessoal, para uma expectativa que nos próximos meses, de acordo com o que eu estou vendo de taxa de juros, e depois eu vou explicar o racional, antes eu vou responder as dúvidas, depois eu explico o racional para vocês, eu não acredito que a gente vai sair muito desse processo, essa variação que a gente está vivendo entre ali os 35, 40 mil dólares até os 20 mil dólares, 15 mil dólares. Eu não acho que a gente vai sair desse range tão cedo. Pelo menos não nos próximos 4 a 6 meses. Porque realmente não existe liquidez para entrar. E a gente está num momento de muita incerteza, que dificulta muito o capital novo entrar. E, sinceramente, para ativos maiores como Bitcoin e Ethereum, o capital varejo apenas não é capaz de iniciar um novo ciclo de baixa. E também eu acho que ele afeta muito pouco as quedas. Então, eu acho que a gente vai se manter nesse contexto. E esse, para mim, é o melhor contexto que existe, por exemplo, para fazer operações de hedge, proteção, porque a volatilidade vai estar barata. E aí, quando vier as quedas, a gente vai se estabilizando, ajustando o portfólio. E, para mim, também é a janela de oportunidade de alocação no mercado. De forma bem resumida, é isso. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos responder, então, um pouco as dúvidas do pessoal e depois eu volto nesse ponto. O pessoal perguntou sobre halving. Pessoal, sinceramente, abril, março, pouco importa. O importante é a narrativa, vai ter aquela aurora, ponto do halving, mas o halving é como se ele fosse um reloginho. Mas, se a gente pesquisar aqui, halving countdown, deixa eu dar só a informação para quem quiser, que é bem tranquilo. Hoje, a projeção é que o halving aconteça daqui a 176 dias, no dia 5 de abril de 24. Então, é o provável. Provavelmente vai ser até um pouco antes. Se o FED resolver aumentar 0,5 na próxima reunião, seria negativo? Então, é um pouco provável, não está dentro da expectativa de mercado. Se isso acontecer, sim, isso puxaria o mercado de forma mais negativa. Porque lembre-se sempre, o mercado é baseado em expectativa, galera. Se não existe uma expectativa por parte do mercado que o Fed aumente juros, isso não acontece. Até se a gente vir aqui, ó, deixa eu vir aqui para a expectativa do mercado, acho que essa pergunta ela é legal porque ela abre essa margem para a gente dar uma refletida. Como que está a expectativa do mercado atualmente, tá? Expectativa do mercado atualmente tá assim, ó, pessoal. Probabilidade de aumento. O mercado ele não enxerga muito essa visão. A maior probabilidade que ele enxerga é, se a gente tiver um contexto de aumento, seria na última reunião do FED, que vai ser uma reunião bem importante, porque ela também vai trazer as projeções econômicas para os próximos anos e, naturalmente, a interpretação do FED desse novo conflito, daqui a 62 dias, tá bom? Para a próxima reunião, muito pouco provável aumento de juros, mercado quase 90% acreditando que não vamos ter aumento. Quando o mercado começa a apostar em reversão de juros, queda de juros,
a partir de maio do ano que vem. Maio e junho são os pontos mais prováveis, e para ampla maioria do mercado, em menos de um ano nós teremos corte de juros. Teoricamente, se a gente tiver certo nessa análise, se a expectativa do mercado tiver certo, a janela de oportunidade que eu acredito para cripto seria aí desses 200 dias, entre 220 dias de alocação. Eu acredito que essa seria a melhor janela de alocação que a gente vai ter pensando para o próximo ciclo, tá bom? Pessoal zoando aqui do interfone aqui, pessoal. Interfone eu não posso parar o meio da live para atender o interfone, não tem pausa na live, então paciência, depois eu descubro o que estava acontecendo. O pessoal falando que tá comprando Link e Polygon, cara, são dois cases que estão. Até tô pensando em eventualmente fazer depois um vídeo falando das minhas principais apostas em alta, mas são dois das minhas principais apostas para o próximo ciclo, tá? Link e Polygon. Gosto dos dois cases, acho que eles estão fazendo bastante sentido. Link tem um caminho um pouquinho mais difícil, mas uma entrevista recente do Sergey falando dos 3 pontos que ele acredita que vão gerar a revolução na receita da Link me deixou mais animado. A Link, especialmente nas últimas duas conferências, nas últimas duas SmartCons, tem tido uma preocupação muito genuína com a evolução do tokenomics e a evolução da estrutura financeira deles. Isso me faz acreditar que no próximo ciclo de alta eles vão pivotar a estrutura deles, e isso vai gerar um reflexo muito positivo para o token. E eu acredito particularmente que as pessoas não estão precificando tanto isso. A Polygon, para mim, ela já está mais ajeitada. Inclusive, semana passada eles liberaram o contrato do Token Pool na rede teste da Ethereum. E eu acredito que vai trazer um pouco nessa linha. Tá bom, pessoal, colocou aqui o que pode ser ruim para a Binance se ele deixar de ser a maior exchange. A realidade, ela já pode causar um cisne negro se ela assumir ou levar os fundos dos clientes. Talvez. Assim, eu acho pouco provável. Mas o que eu percebo é que a Binance, sabe, ela está colaborando muito com a regulamentação. Isso é um ponto bem curioso, mas ultimamente, quando a Binance tem sido acionada pelos governos ao redor do mundo, ela está sendo mais tranquila. Antes ela não era. Então talvez isso revele uma visão da empresa em si, de talvez ir se adequando aos poucos. Eu vejo muitos analistas que têm essa visão. Eu particularmente tenho um pouco dessa visão. Acho que a Binance ela é inteligente nesse contexto de mercado. Orlando, para onde vai esse dinheiro? Maioria para o Tesouro Americano? Então, pessoal, hoje o dinheiro, ele naturalmente está fluindo para mercado de equities, para mercado de equities não, desculpa, para a Bolsa Americana, e ele não saiu das grandes Big Techs. Então, se a gente pega o S&P 500, o S&P 500 teve um ciclo de alta no ano de 2023, um ciclo de certa forma de recuperação, também foi um ciclo de recuperação se a gente olha para o mercado de cripto. Então, ele está sendo mantido nas principais companhias de tech dos Estados Unidos, e o que saiu, né, do mercado nesse último tempo foi para bonds. O ponto também que é importante a gente entender é que o mercado de cripto também viveu dentro de si um ciclo de desalavancagem muito forte, especialmente após o fim do caso Terra Luna e da FTX. Então, também tem esse processo, por isso que a gente tira um pouco dessa dinâmica. Pessoal falando que DCA na veia. Assim, acho justo, acho uma estratégia boa. Mas assim, um dos grandes motivos que eu fiz essa live, assim, até abrir esse contexto de queda, é porque eu acho que. Acho que sim, vai. Vamos lá, papo sincero com vocês. Quando você produz conteúdo, você naturalmente precisa focar em temas quentes. E cripto, no momento, não é um tema quente. Então, todo mundo está recebendo, está sendo bombardeado de informações que acompanham o mercado cripto, na maioria das vezes, de muito ruído. De muitas coisas, tá acontecendo tal coisa no mundo, isso vai afetar cripto, isso não vai afetar cripto. E na maioria das vezes não está afetando. E agora a gente chegou no estágio do mercado de cripto, no estágio do ciclo de falta de liquidez, que a gente precisa realmente de eventos muito impactantes no contexto macroeconômico para afetar cripto. E não, por exemplo, uma crise regional. Por mais triste e ruim que seja, eu quero deixar isso muito claro. Eu odeio ver esse cenário que a gente está no fim da era da grande moderação e que ele envolva o sofrimento de pessoas inocentes. Posto isso, eu acho que é importante a gente trazer um pouco de sobriedade, sabe? Porque eu concordo. Eu acho que é ter caixa, ter DCA e continuar trabalhando. E nesse contexto, ir entendendo as nuances do mercado, se preparando para o mercado.
e não ficar exaltado com muita informação. Porque a galera fica, às vezes, muito, muito exaltada e movendo para um canto para o outro, sendo que o mercado realmente ele está movimentando muito, muito pouco, porque realmente a gente está sem liquidez. Eu acho que é importante trazer um pouco dessa sinceridade, dessa visão, porque senão acaba que as pessoas elas são muito alimentadas, elas se movimentam de forma muito precipitada por ruído, quanto na maioria das vezes, no contexto do momento atual de ciclo de mercado que a gente está, o caminho mais simples é você compreender que está se formando um mercado interessante, você trabalhar com os ciclos ao seu favor e você investir em cases consolidados que tendem a crescer no próximo ciclo, especialmente aqueles que eles ainda não receberam a injeção de capital institucional, mas que potencialmente podem receber. Bitcoin e Ethereum, tá com uma avenida, tá muito claro, questão de capital institucional, e as próximas narrativas do mercado, particularmente para mim, que é soluções de escalabilidade, soluções de liquid staking yield e soluções de ativos do mundo real, real world assets. Para mim, essa é a minha perspectiva, tá? Como analista. Por isso que eu até tô tentando trazer uma forma mais tranquila aqui, uma abordagem talvez mais limpa para vocês e menos forçada, sei lá, menos bait. Pessoal falando aqui, siga os fundamentos. Bear market sempre vai ter aquele ruidinho padrão. Aí o pessoal falando aqui, se o Irã mas eu acredito que ele entre diretamente. Assim, Romulo, eu passei o dia estudando um pouco mais sobre esse assunto, até para falar com alguma propriedade. Óbvio, não tenho nenhuma propriedade, não sou nenhum analista macroeconômico. Inclusive, existem analistas muito, muito bons. Até deixa eu fazer uma recomendação, talvez o cara que eu vi que é mais interessante, que até um outro cara que recomendou ele foi o Urish, para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais de contexto geopolítico de tudo que está acontecendo. Eu baseei muito da minha percepção desse momento de mercado por ele. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Se vocês quiserem, um cara que entende contexto geopolítico, mundo, acho que é um cara legal, fez uma análise uma leitura muito boa sobre o conflito. Óbvio, ampliem as fontes, mas o ponto aqui é que, cara, Israel, junto com o apoio dos Estados Unidos, até o movimento que os Estados Unidos fez de mandar o poderio militar em direção a Israel, foi feito justamente para estancar esse conflito. Porque todo mundo sabe que uma escalada de guerra no contexto Oriente Médio vai afetar petróleo, vai afetar a inflação, e ninguém no mundo quer isso no momento. Ninguém das grandes potências quer esse cenário, porque esse cenário seria bem fragilizante para o mercado. Então, acho que faz sentido. Caraca, a galera mandou muita mensagem aqui. Toda a treta ali dos desenvolvedores da Ethereum. Então, eu acho que assim, a inovação, pessoal, ela é infreável. Não acho que os desenvolvedores da Ethereum vão conseguir mudar tanta coisa assim no contexto da Lido. Eles podem frear o crescimento do mercado de liquid staking, que foi a questão do IP 7514 que eu comentei, mas mesmo assim o tamanho que a Lido já conquistou e a demanda para o staking eu acho difícil a gente sair. Entendam, a característica do mercado de liquid staking é uma característica de mercado de oligopólio, porque o token que é gerado por liquid staking precisa ter liquidez. Por isso que o S7 é tão forte, porque ele tem liquidez já. Tá, o pessoal comentou. Você acha que eu não vou conseguir responder mais, né, galera? Pô, a galera até mandou superchat aqui, deixa eu ver aqui. Essa pessoa falou. Deixa eu ver aqui. Falando na prática, Orlando, como você faria a partir de hoje com capital de 100 mil? Quanto por semana, quanto por mês? Tenta falar um possível setup. Galera, vou fazer o seguinte, Não estou fazendo, parênteses, não estou fazendo recomendação, isso é o que eu faria com o meu dinheiro. Eu, Orlando, aportei 100 mil reais há 2 meses atrás no mercado de cripto. Atualmente, essa carteira, ela performou, deixa eu até abrir aqui, só para vocês saberem que eu não tô mentindo. Eu aportei lá, o pessoal do Crypto Pro, inclusive, já tá vendo a carteira. Deixa eu só ver quanto que eu tô agora. De forma pública, para vocês não terem dúvidas, porque quando eu falo desse contexto, estou vendo essa janela de oportunidade, é um pouco isso. Minha carteira pública do OnCrypto Pro, atualmente. Opa, espera aí que o meu PC está querendo acabar a bateria. Mas, de forma pública, eu atualmente estou com 19 mil dólares aportados em cripto na carteira do OnCrypto Pro.
desses 9 mil dólares, eles performaram 4%, 4,21 para ser mais exato, contra 5 e pouco do Bitcoin. E sobre o ponto que você falou, como que eu aportaria? Cara, acho que existem dois caminhos aí, tá? Primeiro caminho, você pode... Vamos lá, dois caminhos que eu faria. Primeiro caminho, você pode aportar tudo de uma vez. Se você aportar tudo de uma vez, nesse momento atual de mercado, você precisa fazer uma estratégia de proteção, opções, porque naturalmente o mercado pode cair, o mercado pode corrigir. Eu acho que assim, você vai acabar pegando um range entre 40 a 20 mil dólares. Então, acho que é válido fazer o hedge para você se estabilizar. Segundo caminho, você pode aportar de forma pausada. Aí o que eu acho que você tem que levar em consideração? Quando que a gente tem a probabilidade de ver os juros reverter? E aí, falando para isso, a gente tem uma janela talvez de uns 200 dias. Então eu pensaria assim numa janela, uns 150 dias, 5 meses. 5 meses, aí talvez eu aportaria, sei lá, 20 mil por mês. Ou 10 mil quinzenalmente. Iria para um caminho assim. Sempre focado em ativos mais consolidados, e se no momento tivesse uma queda um pouco mais elevada, eu iria ali e aumentaria um pouco mais a mão. Eu provavelmente faria algo nesse sentido. O pessoal falando que espera estar em novembro, relaxa, pessoal. Final de novembro eu prometo que eu abro o Pro de novo. Tá bom? Já vou fazer esse parênteses pra vocês. Final de novembro eu prometo que abro o Pro de novo pra vocês. O pessoal vou mandar um abraço aí pro Fernando. Fernando mandou, ajudou nós aí. Mandou 27 conto. Que isso, cara. Bom demais. O Orlando aqui, pô, engraçado. Acredito que no Bitcoin agora o macro tá horrível. Não dá para falar de alta em bull market. Enfim, acredito que vai cair bastante. O mercado, os criptos vão sofrer mais. Sim, é um cenário possível, mas eu não acho que a gente vai cair tanto, sabe? Eu não acho que a gente vai passar muito dos 20 mil dólares se a gente entrar nesse contexto, porque não tem mais liquidez no mercado, pessoal. Entendam, a gente não tá movimentando o Bitcoin, a gente não tá movimentando Ethereum, não se movimenta mais no mercado. Mas por isso que eu acho que é importante o contexto do hedge, sabe? Acho que o hedge justamente serve para a gente ficar em paz nisso. Por que eu estou em paz agora, especificamente? Porque eu tenho hedge até outubro, vou montar mais uma operação de hedge para o pessoal do Crypto Pro até, inclusive amanhã eu vou montar mais uma operação e vou ficar tranquilo. Agora, acho que para fechar, e até eu vou puxar essa pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta aqui dá pra gente fechar o raciocínio da live, até porque eu não gosto muito de passar de live de 30 minutos, que eu vejo que vocês gostam de lives mais concisas. Para fechar, eu acho que assim, qual que é o maior recado que eu quero trazer aqui para vocês? Já expliquei os fatores que podem gerar queda no mercado de cripto. O maior recado que eu quero trazer para vocês é muito simples. Não se paralisem agora. Por quê? Qual que é o grande problema da gente ter conflito e da gente ter incerteza? As pessoas se paralisam. Vamos pegar aqui o exemplo do nosso amigo que mandou o superchat. Vamos supor que ele realmente tem esses 100 mil para investir em cripto. Qual que é o maior problema? O maior problema é você ficar esperando o preço certo. Você esperar os 15 mil dólares, os 12 mil dólares, os 20 mil dólares, os 25 mil dólares que seja. Por quê? Porque isso pode ser o custo de você não aproveitar a alta do mercado. Porque aí você não entra, porque não bateu, sei lá, 20 mil dólares. E aí você só vai começar a pensar em entrar quando bater 45, 50. E aí boa parte da simetria do ciclo já se passou. Então, no fundo, o grande motivo que eu quero fazer essa live é muito simples, pessoal. Apesar de sim, temos 3 cenários muito plausíveis que a gente pode ver uma queda de mercado, escalada desses conflitos geopolíticos, descontrole da inflação, eventual cisne negro com a questão regulatória norte-americana. E eventualmente pode ter outras coisas que a gente não está vendo, é natural. Mas é imprescindível entender. A gente está num contexto muito bom de alocação e que não dá para ficar congelado. O que eu vejo, as pessoas mais arrependidas no ciclo de alta são as pessoas que já estavam olhando para cripto e se congelaram nesse contexto. Por isso que eu, Orlando, pelo menos, na minha carteira não pública, estou continuando a fazer meus aportes em cripto. Estou comprando cripto sempre. Para eu não perder essa oportunidade, porque eu acho que a gente tem uma janela muito boa de oportunidade aqui, nesse contexto, dos próximos 200 a 240 dias. Essa daqui, para mim, é a nossa janela. E a janela que eu estou enxergando, e a janela que a BlackRock também reforçou. Aqui, ó. BlackRock pegou e fez uma projeção, ó. Pessoal, baseado no ciclo de juros ao redor do mundo.
desde o histórico e das projeções que a gente já teve. A gente está falando de um contexto de falar de 4% de juros aqui no meio de 24. E falando em um contexto que a gente deve fechar alguma coisa entre 4,5% até 3% historicamente, tá, pessoal? Até o final do ano. Essa é a expectativa de todo mundo. Juros subiu. Agora, juros tende a formar o topo dos juros e cair. Então, essa é a expectativa. Então, talvez este seja o grande recado final aí da live. Beleza? Então, posto tudo isso, vamos pro resuminho? Resuminho para ninguém me xingar e ninguém reclamar que eu não respondi o título da live. Primeiro ponto. Contexto do mercado cripto atual. Mercado pouquíssima liquidez, pouquíssima influência institucional. Por quê? Questão FTX barra Terra Luna, desalavancagem somada à saída de fundos de venture capital, questão elevação de juros que retirou o capital institucional. O capital institucional está pouquíssimo interessado no mercado de cripto. Naturalmente, os eventos voltados a cenário macroeconômico vão impactar a cripto? Vão, só em casos extremos. Posto isso, contextos que poderiam derrubar o mercado de cripto, elevação da inflação norte-americana por escaladas de conflitos, e aí o Fed tendo que manter aquela postura, eventual quebra por conta do Fed manter juros mais altos, e aí a gente entra num hard landing, algum cisne negro relacionado à questão regulatória, mais especificamente a Binance. Acredito que a gente está num contexto que essas coisas podem acontecer, mas não vejo o mercado do cripto caindo tão profundamente. Quando eu falo não tão profundamente, eu estou falando que eu não vejo o mercado do cripto abaixo ali dos seus 20 a 15 mil dólares. Forma que eu estou me posicionando no mercado. Estou aproveitando, estou mantendo meus aportes, porque eu acredito que a gente está numa janela de oportunidade muito interessante. O maior erro que as pessoas cometem nesse momento, ficarem paralisados pelo medo. Então tomem cuidado com o mundo polarizado, tomem cuidado com esse mundo de fim da era da grande moderação, porque eventualmente esse mundo pode te cegar e você pode ter receio de tomar as atitudes que você deveria tomar. Eu acho que é isso. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado da live. Esqueci. Outra coisa importante. Quem quiser sempre ter as minhas análises, minhas opiniões, minhas visões sobre tendências de mercado, narrativas e muito mais, tô mandando o link da newsletter. 100% de graça. Eu escrevo todos os dias, então se inscrevam lá na newsletter, me dão essa moral aí. Se gostam do canal, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E é isso. O pessoal tá pedindo pra eu responder mais uma pergunta. Cara, é que, eu tenho que dar uma moralzinha pra minha namorada. Vou responder, Bruno. Só vou te responder essa última. 7K, você acha melhor aportar em Bitcoin e Ethereum? Investimento mais seguro? Cara, eu acho que sempre vai do teu contexto do que você entende de risco. Inclusive, depois entra no canal que tem um vídeo que eu comento muito sobre o que eu faria. Mas, sinceramente, se você tiver tempo, tá? Parênteses, se você tiver tempo, eu pegaria uns R$1.500, iria para dinâmica de airdrops, e eu acho que eu aportaria Bitcoin, Ethereum e Polygon. Eu tomaria um pouquinho mais de risco. Se eu fosse fazer, seria isso. Mas eu pegaria uns R$1.500 e iria para airdrops, tá? Que eu acho que vale a pena. Acho que é um canal para você ter liquidez mais rápida. Se você tiver tempo, óbvio, para estudar o mercado. Então é isso, pessoal. Grande abraço e